Olá, amantes dos estudos! Julho chegou e com eles as tão esperadas férias. Mas e agora? Para mim, as férias só se resumem à graduação, porque como eu também faço pós-graduação, os módulos ou os conteúdos, eles são enviados para mim mensalmente. Então, não tenho férias. Como a programação da pós-graduação que eu tô fazendo é somente de um ano, eu continuo recebendo sem ter as férias, mas com um tempo mais curto de estudo. Pelo menos isso. Sem falar que eu continuo estudando para fazer a prova de mestrado, então os resumos e os estudos vão continuar mesmo agora em julho. Mas e vocês? Deixa aí nos comentários o que vocês vão fazer nas férias para que a gente possa trocar essas experiências, eu estudando, vocês se divertindo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como ficou o meu caderno da graduação desse semestre. Eu sou o John Condé e vamos aos estudos! Então, pessoal, esse foi o meu caderno desse primeiro semestre da graduação de artes visuais, que é a graduação que eu faço agora. E esse é o meu caderno principal e esse aqui é o meu caderno de resumo. É onde eu faço os rascunhos das aulas, coloco todas as informações antes de passar. Depois eu falo um pouquinho dele pra vocês. Eu sou um grande fã do Game of Thrones, por isso que a capa é da casa Targaryen. E nesse primeiro semestre da graduação de artes visuais, eu estudei tudo que era relacionado com o início do que chamamos de arte, desde a era paleolítica até os dias atuais. E aí eu tive 4 matérias, sendo que dessas 4 matérias, 3 matérias são passadas para o caderno. Eu passei para o caderno, que é essa primeira prática de ensino, e aí vem artes visuais na pré-história. E por último, sistemas de representação. E uma matéria eu estudei no sistema de ensino AVA. E aí no final o meu caderno ficou organizado dessa maneira. Eu faço uma divisão para fazer os meus resumos da seguinte forma. Geralmente eu coloco o título. Ao lado do título eu já coloco uma breve descrição do que esse título fala. E aí divido entre resumo, as partes mais importantes que eu entendi, um pouco do conteúdo e algumas coisas importantes ou relevantes que são aquelas coisas que eu preciso lembrar para fazer a prova realmente, né? E aí ele foi ficando desse jeito, tá vendo? Eu sempre divido a folha em vários aspectos. Aqui eu coloquei um pedaço como se fosse um mapa mental para poder lembrar e mais algumas outras informações. E seguindo dos títulos, sempre essa mesma base. E aí ficou desse jeito. Aqui é um desenho de como os antigos faziam na era paleolítica para representar a vida selvagem daquela época. Eu coloquei o método de color code nas matérias da mesma forma que eu coloco nos livros e nos textos. Só que eu não achei que ficou muito bom não dessa forma, então para o próximo semestre eu pretendo mudar. Mas aí eu vou fazendo os testes no caderno da pós-graduação, que eu posso fazer um tour por ele mais tarde, para vocês verem também como é que ele tá ficando. Para fazer os resumos eu diversifiquei bastante, né? Mas eu também utilizei uma variação do método de resumo Cornell, que foi nos sistemas de representação. Essa variação do método Cornell, como é que ela funciona? Eu traço uma linha na folha e tudo que vinha nessa parte menor da linha eu coloco os tópicos que estão sendo abordados na sala de aula e ao lado eu coloco o conceito ou eu coloco um pouco mais detalhado ou do jeito que o professor colocou ou do meu entendimento, enfim. Eu utilizei o método Cornell como eu havia falado para vocês em outro vídeo e achei super interessante e de fácil adaptação. Para os meus estudos, eu geralmente uso o método de estudo Pomodoro, que ajuda bastante quando você precisa manter o foco. Esse método é conhecido por estudos de período. Então, você estuda por períodos ininterruptos e depois tem os períodos de pausa. Por exemplo, eu estudo 30 minutos e descanso 10 minutos fazendo qualquer coisa que não esteja ligada ao estudo ou que não precise pensar muito. Depois eu volto para mais 30 minutos de estudo e assim por diante. Fala aí nos comentários
Se vocês querem um vídeo mais detalhado do método de estudo Pomodoro, que eu preparo algo bem completo para vocês. E aí, voltando aqui ao assunto, né, tirando o método Cornell e o método Pomodoro, colocando eles de lado um pouco, o caderno ele fica dessa parte. Essa parte aqui é do sistema de representação, onde fica a linguagem visual, e ela ficou dessa maneira, tá vendo? Tava tentando colocar tudo no mesmo tom. Só que chega num pedaço, quando você tá lendo para fazer a leitura, a vista começa a ficar cansada por sempre ver a mesma cor e tal. Então eu vou passar a colocar color code nas matérias também. Ó, aqui para você ver, eu já coloquei uma coisinha mais diferente para dar um destaque, porque é muito importante, né? Essas aqui são muito mais importantes aqui. Essas aqui são só exemplos das gravuras. E essa tabela aqui de cores eu imprimi e colei aqui. Achei que ficou bem legal. E aí aqui do lado eu coloquei o que ela era e o que significava. E sempre utilizando aqui do lado, tá vendo? Ó? Coloco todos os tópicos. Aí embaixo eu coloquei uma breve descrição do que era o tópico e uma forma mais detalhada ao lado. Aí aqui tem a parte do simbolismo. Aqui eu já fiz uma alteração do subtítulo, tá vendo? Então o título é o simbolismo, o subtítulo, que é a abstração, eu já coloquei de outra forma. E fui alternando as cores. Esses detalhezinhos aqui é outro post-it. Então eu coloquei o post-it com as informações que eu precisava e acabei colocando outro post-it por trás só para dar um detalhe extra. E aí fica assim. Aqui eles falam sobre ilusão pictórica e desenhos para crianças, né, desenhos gráficos. E aí eu fiz o desenho do que o autor estava falando, coloquei uma observação referente a esse desenho, que é o Shimu, o nome desse buraquinho, e continuei aqui, ó, eu recoloquei o subtítulo e coloquei assim. E foi assim que o caderno ficou. O outro, como eu falei para vocês, era referente ao sistema de ensino AVA. Então, todo o conteúdo e todas as provas e os exercícios são feitos através do EAD. Então, acabou sendo bem mais fácil e fiquei por lá mesmo. Ao longo do semestre, eu fui montando meu kit de estudos e comprando alguns materiais para testar e acabei descobrindo os meus xodozinhos, né, para estudar, que são essas canetinhas aqui. Elas são marca-textos em tons pastel e elas realmente ajudam muito na hora de ler, principalmente à noite quando eu estou voltando do trabalho. Então eu super indico que vocês comprem canetas marca-texto em tom pastel quando precisa fazer uma leitura mais pesada, né, para que não fique tão agressivo aos olhos quanto algumas canetas neon fica. E aí eu pergunto para vocês assim, ó, como ter um caderno organizado? Porque vocês viram que o meu caderno, aqui ele está bem organizado, eu consegui colocar perfeitamente todas as informações de uma forma que eu lesse e entendesse da melhor maneira possível. Só que ele não fica assim quando eu estou estudando. E aí é onde entra esse caderno. É o meu caderno de resumos. Deixa eu mostrar para vocês. Ele fica dessa maneira, tá vendo? Quando eu estou fazendo, eu coloco todos os tópicos, a parte de resumo, vou fazendo os detalhes, colocando tudo de qualquer forma, sem muita informação, meio que um em cima do outro, para depois, com calma, quando eu vou refazer para o estudo, eu passo para o caderno principal e aí fica legal assim. Então, o que é que eu faço para manter o meu caderno organizado? Eu vou dar algumas dicas de ouro para vocês conseguirem manter o seu caderno igual o meu. Então, vem comigo. Como ter um caderno organizado? A primeira dica é: seja criativo. Então destaque o título, o subtítulo e saia do óbvio. Assim você vai ter mais prazer em estudar. Seja colorido. Marca texto, canetinhas, canetas coloridas, tudo isso é válido na hora de estudar. Mas cuidado para não usar cores demais e aí acabar se perdendo. Também seja caprichoso. Treine a sua caligrafia e use uma caneta neutra para escrever os textos, como azul ou preta.
Seja inovador. Utilize algum código que te ajude na hora de se encontrar no seu texto, como por exemplo o método Color Code. Em um vídeo anterior eu mostrei como eu utilizo o método de Color Code. Aqui eu dei um exemplo rápido, mas caso você não tenha visto outro vídeo, poderá ver no card que está aparecendo na sua tela agora. Sem falar que os post-its, eles são seus amigos, então use e abuse deles. Você pode colocar fórmulas, anotações, dúvidas, avisos, conceitos, lembretes, enfim, as opções são infinitas. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Os próximos vídeos serão voltados mais para os métodos de estudo do material da pós-graduação, porque pelo menos da graduação eu já estou de férias. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa o seu like se você gostou e inscreva-se no canal e ative o sininho para receber a notificação quando os próximos vídeos forem saindo. Eu sou o John Condé e nos vemos no próximo vídeo.